bem-vindos de volta a este canal, onde estamos fazendo o quê? Estudo bíblico. Estamos tendo há vários vídeos já a participação deste meu marido. Hoje, como vocês podem ter visto, uma capa muito da estranha. O tema é conflitos no lar. Então nós vamos falar sobre conflitos no lar. Eu acho que vai ser divertido, mas muito sério, né? Espero que todos vocês aproveitem. Curte o vídeo, comente e compartilhe com aqueles seus amigos que, né, precisa daquele ajuste, daquela força. E pensa que, nossa, mas pastor que vai falar, queridos, se amem e tudo mais, e blá blá blá. Não, gente, aqui é o quê? Vida real, aqui é pastor moderno, entendeu? Aqui é o diferentão, é aqui que você vai achar a solução para o seu casamento, para criar teus filhos, para tua vida financeira, e nós vamos dar conselho para tudo isso. Nesse vídeo é Conflitos no Lar. Nos próximos nós vamos falar sobre filhos, vida financeira e tudo mais. Espero que vocês estejam aproveitando muito. Comentem aqui se vocês têm aproveitado, tá bom? Vamos seguir? Bom, boa noite para vocês todos que estão aí nos assistindo. Quero falar que hoje, como a Camila já falou, vamos falar de conflito. E qual casal que vive uma vida real que não tem conflito, não é mesmo? Duas pessoas que foram criadas num lugar diferente, que tiveram culturas diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes, e elas se unem com o propósito de viver até que a morte os separe. Então, antes que você pense em matar o seu cônjuge, assista esse vídeo, porque você vai sentir vontade de viver eternamente até que a morte os separe, é claro. Mas vamos lá. Importante dizer que, como a Camila já falou, nós aqui falamos a realidade, não vamos de forma alguma ficar fazendo historinhas ou formando coisas que não existem. É a vida real. Para a gente começar, eu quero só dizer para vocês, nós somos casados há 15 anos e há 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio do nosso casamento, foi um verdadeiro caos, uma verdadeira guerra. Nós vivemos há 12 anos e meio, 11 e meio, né? Você que é da matemática. Em paz, muita paz. Cada vez melhor, cada ano que passa melhor e mais em paz. Uma outra coisa que eu quero lembrar vocês é que nós vamos fazer esse vídeo naturalmente, não planejamos nada, vamos seguir aqui, mas se ficar muito longo por conta de testemunhos e outras soluções que a gente quer dar, né, ao longo do vídeo, a gente poderá dividir esse vídeo em 2. Vamos lá. Conflitos no lar. A vida em abundância nas famílias sempre foi um desafio. Vivemos uma época onde os homens coordenavam seus lares com autoritarismo e muitas vezes com brutalidades. Nos dias de hoje, na maioria dos casos, isso tem se invertido. Vemos um grande número de mulheres sendo cabeça do lar, como um todo ou em alguns quesitos. E como uma infinidade de outros casos tem destruído famílias. Nessa aula, nossa proposta é entender por que e como solucionar os conflitos no lar. Muito bem. Então, como a Camila leu aqui, eu não sei se todos vocês estão nos acompanhando desde as primeiras aulas, mas já falamos aqui sobre o papel do homem e o papel da mulher. O papel do homem é líder. O papel do homem é aquele que lidera a sua casa. Mas nos dias de hoje, a maioria, uma grande parte dos lares, esse papel tem sido invertido. A mulher tem dominado
e o marido tem deixado de ser o cabeça, tem deixado de ser o marido, tem deixado de ser o pai, tem deixado de cumprir o seu papel como autoridade dentro do lar. E isso tem sérias consequências, e nós vamos entender isso, porque quando esse papel é invertido, existe uma inversão dentro da família e isso causa um ônus muito grande. Então é importante para você, marido, para você, esposa, que se identificou já esta inversão de papéis, é fundamental vocês procurarem um aconselhamento de casais para alterar esses papéis. Opa, temos... Invariavelmente aparecerá um bicho no vídeo, mas não se importem com isso. É o filho mais novo da família. Vamos lá. É importante lembrar que para toda causa tem um efeito. E um exemplo disso é que se jogarmos um copo de vidro para o alto, logo ele cairá e possivelmente quebrará. O copo quebrado e os estilhaços de vidro são os efeitos causados por jogar. Neste caso, nesse exemplo, né, o jogar é a causa. Por isso devemos entender que cada efeito que vivo hoje em minha vida são causas que estão ligadas na história da minha vida. Vamos relatar alguns dos efeitos que mais se encontram nos casais e depois veremos possíveis causas de cada um. E precisamos entender que isso não é uma fórmula perfeita, mas sim a maioria dos casos. Então a gente vai falar de uma forma geral, a maioria das coisas que acontecem nas famílias que gera traumas e problemas. É importante dizer que hoje nós não iremos tratar as soluções para as causas, né? Como acabamos de falar a respeito da inversão de papel dos cônjuges. Então talvez você possa estar pensando aí, e aí, como é que eu faço para resolver isso? Cada situação é uma situação, não existe uma fórmula perfeita para cada causa, né? Cada situação é uma situação e precisa ser tratado individualmente. Por isso, se você perceber alguma inversão, algum dos defeitos que nós iremos falar, é importante, fundamental, você poder procurar um aconselhamento. Agora nós vamos trazer alguns exemplos de efeitos. E você preste bastante atenção, porque se você identificar algum ou alguns desses efeitos em seu casamento, nós iremos depois falar as possíveis causas. Agora, duas coisas muito importantes. Primeiro, se você identificar algum efeito, você tentar descobrir a causa. Esse é o primeiro passo. Mas mais importante é você ter pessoas que possam te auxiliar para eliminar essa causa, para tirar essa causa, tirar o mal pela raiz. Porque muitas pessoas só tratam os efeitos e não tratam a causa. E o fundamental para que o seu casamento vá bem e tenha vida longa é tratar a causa e não o efeito. Vou dar um exemplo. Imagina um prédio pegando fogo, ou uma residência pegando fogo, onde dentro dessa residência existe um tubo de gás que o tempo inteiro alimenta aquela chama e vai incendiando cada vez mais. Então não vai adiantar os bombeiros ficarem jogando água, sendo que a causa, que é o gás que está sendo jogado para que o fogo se expanda, não fechar aquele gás. Então, nosso trabalho, nós trabalhamos sempre em tratar, em primeiro lugar, a causa, porque tratar efeito é como você enxugar gelo no sol ou como você apagar um incêndio, sendo que existe um gás sendo aspergido no fogo. É isso aí, vamos lá. Então, ela vai citar alguns exemplos de efeitos. Preste atenção se algum desses ele existe em sua vida ou em seu casamento. Ou já existiu, né? E causou traumas que perduram até hoje. Infidelidade. Que é o adultério. Autoridade excessiva ou autoritarismo. Tanto por parte do marido quanto por parte da esposa. Separação.
indisciplina, separação realmente de corpos, né? violência, conflitos entre pais e filhos, filhos sem limites, desgaste do tempo onde gera o fim do respeito, fugir dos problemas, silêncio como arma, como fuga, ira e gritaria, vingança e rebelião. Então todos esses itens são verdadeiros destruidores de casamentos e são efeitos de causas muito comuns nos casamentos, né? E você precisa entender que sozinho, se você identificar isso no seu cônjuge, você não é a pessoa mais aconselhada a dizer isto para ele, porque ele não vai aceitar. E em segundo lugar, mesmo que ele aceite, dificilmente vocês vão conseguir resolver isso sozinhos. Vocês precisam de ajuda. Por isso, a ideia desse vídeo, se você identificar algo, que você procure alguém para te auxiliar. Assim como nós um dia procuramos e encontramos. Causas, maldições e feridas emocionais. Muitas... Então, desculpa. Agora nós vamos falar as possíveis causas, tá bom? Que possivelmente geraram essas feridas ou esses efeitos. Muitas pessoas não conseguem romper na vida porque estão presas por maldições ou feridas emocionais. Queira ou não, a lama do ser humano é o resultado de suas experiências e o mundo espiritual produz influências reais em sua vida. No contexto do lar, essa é uma verdade muito importante a ser considerada. Maldições têm que ser quebradas em Deus. Caso contrário, problemas crônicos minarão a família e poderão levá-las à ruína. Então, existe maldições hereditárias? Sim. Existem maldições hereditárias que trazem problemas psicológicos, traumas e até mesmo comportamentos. Podem ser maldição hereditária não necessariamente espiritual, pode ser psicológica, né? Pode ser física. Então, o marido que viu o seu pai a vida inteira agredindo a sua mãe com palavras físicas, a grande maioria, não, nem todos, vão pensar que o pai estava errado, mas talvez hoje está fazendo a mesma coisa e nem percebe. Por isso, sempre a pergunta, quando nós vamos aconselhar um casal me diz um pouco do relacionamento do seu pai e sua mãe. E aí você começa a descobrir o porquê. Porque filho de um peixe, ele nasce peixe. Filho de um macaco vai aprender a comer banana. E nós não podemos, então, criticar as pessoas e sim ajudá-las. Porque foi aquilo que ela aprendeu, foi aquilo que ela teve como verdade, foi aquilo que ela entendeu que era a vida. Por isso eu faço aqui um parênteses, que o namoro, ele é algo maravilhoso, mas que na nossa sociedade de hoje foi extinguido. O namoro hoje é deturpado. Ele é usado para outros fins, menos o namoro. O namoro, o correto é conhecer. Eu vou conhecer ela, ela vai me conhecer. Eu vou conhecer a família dela, ela vai conhecer a minha. Eu vou conhecer como ela se comporta em suas atitudes e como eu me comporto. E aí nós vamos entender as nossas dificuldades, ajustá-las, para depois nós pensarmos em casar. Talvez você do outro lado possa perguntar, mas isso existe? Existe. Nós temos uma grande frota de jovens que estão hoje, alguns já casados, outros em noivado, outros casando, que estão fazendo essa nova sociedade. Eu tenho certeza que não somente na nossa igreja, mas em muitas igrejas por aí, né, igrejas sérias, que existem jovens que estão fazendo isso. E a probabilidade de uma separação, de problemas financeiros, psicológicos, traumas, ela se reduz demais. Poderia dizer que a probabilidade de problemas no casamento, para quem não passa por isso, é de 90% e quem passa é 10%. Falhas na comunicação. Outro tipo. A comunicação é um dos principais atributos que Deus deu ao ser humano. Nela está o poder da vida e da morte. Lá em Provérbios 18, 21, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida.
Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Como um ente social, ele se relaciona com o seu semelhante comunicando-se, falando-se e expressando-se de outras formas. As falhas nesta área, como desinteresse, impaciência, superficialidade, falta de clareza, linguagem ofensiva, agressividade, etc., são as causas de muitos problemas no ambiente familiar. Então, uma das causas que traz bastante efeitos ruins no casamento é a falta de comunicação. E principalmente por parte do marido, porque nós homens não somos iguais às mulheres. Talvez você, mulher, pode pensar assim, meu marido não me ouve, meu marido não quer saber do que... Isso chama-se homem. E talvez você, como homem, pode dizer assim, nossa, minha mulher fala demais, minha mulher não sei. Isso chama-se mulher, não é a sua, não é a minha, são todas as mulheres. Então é necessário, e a comunicação, ela é essencial em todas as áreas das nossas vidas, né? Na área profissional, quando nós temos algum tipo de esporte, vamos imaginar um time de futebol, quando os jogadores não se conversam, como é que vai formar um time? Então, para tudo que fazemos em conjunto, onde existe mais de uma pessoa, a comunicação ela é essencial. Então, marido, esforça, que nem o Senhor diz, esforça-te que eu te ajudarei. Então é importante nós imaginarmos que a comunicação vai trazer muita solução. Então, desde combinar o final de semana, como que vai ser, combinar o dia seguinte, conversar sobre os filhos, é importante e fundamental. Comunicação tem que estar em primeiro lugar na sua lista de prioridades, todos os dias. Muito bem, agora nós vamos falar do pecado. Outra possível causa. O pecado funciona como uma bomba no centro da família. Mais vidas têm sido destruídas pelo adultério, pela mentira, pela violência, tanto física quanto moral e sexual, e por outros comportamentos pecaminosos dentro do lar, mais do que se imagina. Através do pecado, a confiança, o respeito, os sonhos das pessoas são abalados, a ponto de muitas perderem a vontade de viver e outros desistirem do alvo da felicidade. Quando pecamos contra o nosso cônjuge, devemos entender que a confissão e a quebra espiritual disso, como já aprendemos anteriormente, é a única fórmula para a solução completa para se viver uma vida abundante no casamento. Quero explicar para ficar mais fácil de você entender. Já encontramos diversos casais novos, com menos de 30 anos, às vezes com um pouquinho mais de 30, com sérios problemas na área sexual. E se você tem problema na área sexual, é a hora de você prestar muita atenção, porque muitos casais são tragados aí. Casais que estão com problemas na área sexual, nós nos dividimos, Camila conversa com a esposa, eu converso com o marido, ou nós podemos conversar junto, né? É importante você também colocar isso aí como prioridade, homem com homem, mulher com mulher. Nunca homem aconselha mulher sozinho. Ou o líder com o casal, ou a líder com o casal. Sim. Ou o homem, né? Com o casal e a mulher com o casal, isso que ela está dizendo. Bom, muito bem. Então, quando eu vou perguntar para o marido, existiu algum pecado que você ocultou durante o momento que vocês estavam aliançados, desde quando você estava com ela no primeiro dia e tal? Existiu. Existiu o quê? Durante uma época eu tive uma amante. Ou um dia enfim. Ou vice-versa, a esposa pode ser que tenha, ou os dois, enfim. Então nós sempre vamos analisar o melhor momento, é importante também saber, não vai fazer isso sozinho em casa, que isso não dá certo. Perigoso. Já viu aquelas mágicas que falavam assim, não tente fazer isso em casa? É exatamente isso, e nunca sem o líder espiritual. Isso é muito sério, porque o momento de fazer a confissão, ela é o detalhe principal. Então nós entramos em oração, pedimos uma direção para Deus, e aí quando existe o momento da confissão, que o casal se dispõe, quer fazer, então nós fazemos, e fazemos a quebra. Agora, o que é importante e maravilhoso você entender? Que ali começa um novo casamento. Talvez você possa pensar assim, mas, pastor, se eu confessar isso para ela, ou se eu falar isso para ele, ele não vai entender.
Olha, nós estamos há 15 anos trabalhando com aconselhamento de casais e nunca nós perdemos um casal por conta de ter confessado. Ao contrário disso, muitos casais hoje estão fortalecidos porque tiveram coragem de passar por essa fase. Então é importante você pensar, se você está sendo boicotado na área sexual, se o sexo na sua vida tem sido travado, pense, pois isso é um fator que muda. Agora, digo para você com toda certeza, quando não há confissão, não há cura espiritual. Tiago 5,16, 1 João 1,9, você pode conferir que a palavra de Deus traz um esclarecimento muito direto a respeito disto. Então, o pecado é uma causa muito grande. Se existe pecado e está em oculto, precisa ser trabalhado. Procure alguém e trate. Eu gostaria de falar algo a respeito da confissão, porque por experiência de cuidar de tantos casais, né? A confissão é um passo decisivo para a restauração do casamento, para a restauração do relacionamento. Às vezes a confissão não só entre marido e mulher, mas a confissão entre pais e filhos, a confissão entre amigos. O que restaura e o que cura é a confissão, assim como diz lá em Tiago, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. A oração de um justo, que é o que? O intermediador, pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Eu ia falar, mas eu pensei, será que é isso mesmo, 5,16? Então é muito importante nós entendermos que é um fator decisivo para a restauração a partir do momento em que há a confissão e o fim do assunto a respeito disso. Por quê? Uma vez que aquele decidiu confessar, ele entendeu mediante a palavra de Deus que ele tinha que confessar, e ele foi com o coração aberto, com o coração puro, porque uma vez que você quer confessar algum pecado, é porque você já entendeu que você tem que tirar essa sujeira do seu coração. E o outro começa a... Não no momento da confissão, mas depois que encerrou tudo, depois que se perdoaram, depois que tudo estiver conversado, num outro dia, a outra parte começar a perguntar, questionar, voltar no assunto, cutucar, provocar, jogar na cara, né? A gente costuma falar essa expressão, jogar na cara do outro o que o outro fez. Não tem restauração, não vai ter restauração. Entenda isso. A pessoa que questiona, que fica trazendo de volta, né, ressuscitando o que já morreu, ela não tem direito de fazer isso, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessou foi perdoado, e a pessoa que está trazendo isso de volta está fazendo o papel do inimigo. Porque o inimigo é o acusador. Então a pessoa que cobra isso do outro não tem esse direito, uma vez que ele foi fiel e justo e confessou. Outra coisa é que Deus fala que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não seremos perdoados por ele. Isso está escrito em Mateus 6, versículo 14 e versículo 15. Mais um item aqui, falta de... espiritualidade. Falta de espiritualidade. Mais uma causa. Às vezes o problema não está em pecados grosseiros, mas na falta de espiritualidade. A ausência de oração, do temor a Deus, da consideração da palavra e os comportamentos carnais de seus membros levam a família a perder a influência do Espírito Santo e entrar numa desordem perigosa, às vezes fatal, quando não existe uma rotina diária da leitura da palavra e da oração da família. Não há dúvida dos problemas que enfrentarão. Amados e queridos, eu sei que nem todos que estão ouvindo esse vídeo são cristãos, né? E não tem, talvez, uma rotina diária, e até alguns cristãos não têm uma rotina diária. Para quem é cristão, eu acredito que eu não precise falar se a pessoa realmente é cristã, ela entende já o que a Camila leu. Para quem não é importante você saber que esse pensamento
humanista de ser, um pensamento que traz a situação ecológica, a ciência, a psicologia, né, a terapia, tudo isso fala-se hoje bastante sobre esse pensamento, pensar no próximo e tal. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, tá? Eu sou cristão, mas eu não sou nenhum ignorante, idiota e muito menos, né, que fica tentando defender só uma bandeira. Eu tenho uma questão ética, respeito a opinião de todos e não sou nenhum fanático. Mas é importante você entender que você, para deixar de ser egoísta, para você ser um pouco mais humano, para você ser um pouco mais equilibrado, para você ter um pouco mais de bom senso, sozinho é muito difícil. Por isso, a proposta de Deus, para nos auxiliar nisso, Ele enviou um mecanismo, um aplicativo que baixa em nós e que nós, recebendo esse aplicativo, ajuda em todas as áreas e facilita alguém que era tão egoísta, alguém que era mais egoísta do que eu, conseguir conviver junto e dividir o mesmo espaço. Esse aplicativo que eu estou dizendo chama-se Espírito Santo de Deus. E você que não conhece, que não entende, então Deus não propõe uma autoajuda, Deus não propõe uma ajuda. Deus nos dá um pedaço dele que chama Espírito Santo e coloca dentro de mim, dentro de você pode ser colocado para nos auxiliar. Ter um pouco mais de amor, ter um pouco mais de compaixão, ser mais humanista, ser mais ecológico, ser mais racional, ser mais equilibrado, trabalhar um pouco menos as minhas emoções, em algumas determinadas situações trabalhar um pouco mais a emoção e assim sucessivamente. Então, por isso nós temos esse hábito. Não é um hábito que nós aprendemos na igreja, nós lemos a palavra porque nós queremos melhorar os nossos comportamentos e ter um pouquinho mais de Deus dentro de nós. É isso. Ainda sobre falta de espiritualidade, eu gostaria de falar alguma coisa. Sabe aquela expressão só por Deus? É isso que ele falou. O nosso caso, o caso do nosso casamento é só por Deus na literalidade. Literalmente só por Deus. É por Deus que nós estamos aqui. É por Deus que nós fazemos as pazes, é por Deus que nós deixamos o orgulho de lado, é por Deus que nós ajudamos outros casais e outras famílias, é pelo que Deus fez e faz por nós, é pela restauração de Deus nas nossas vidas. Então é só por Deus mesmo. O que é importante você entender, o que a Camila está dizendo é assim, olha só, o casal sempre é comum que haja diferenças. É comum. Claro. O grande lance não é não ter problema ou ter diferença. Vão existir sempre. É como eu vou resolver essa diferença. Olha, note e perceba. Tem casais que se dão bem porque um dos dois se anula. E ele aguenta até um determinado momento. Então eu conheço casais que por longos anos alguém se ocultou. Mas só que aquela pessoa aparentemente vivia, mas ela tinha morrido. Porque ela deixou de ser ela, para que o outro tomasse o espaço. Isso não é correto. Isso não é coerente. Isso não é ecologicamente correto. E nem saudável, E né? nem saudável. E isso muitas vezes vira uma bomba lá na frente. Então, o grande lance é você saber aprender a desenrolar os problemas. Porque problema, quando você casa, você já tem. Assinou o problema lá. Mas se torna maravilhoso quando você aprende. E vou dizer, viu? Separação nunca é a solução. Porque o problema chama-se você. Egocentrismo. A proposta de vida em família concebida por Deus se baseia no amor mútuo, na abnegação, na busca pelos interesses e na felicidade do outro. Lá em Filipenses 2:4, está dizendo assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual
o que é dos outros. Quando essa atitude é substituída pelo egocentrismo, cada um buscando a sua própria satisfação, o resultado é sempre quebra de vínculos afetivos e frustração. Antes que pareça incoerente, a última coisa que a gente falou com o que nós estamos falando agora, existem problemas dos dois tipos. Tanto um se anulando o tempo todo para que o outro se sobressaia e pareça tudo feliz e bonito, quanto essa situação do egocentrismo, que era o nosso caso, que era o nosso problema. O seu, no caso, né? A gente não estava disposto a fazer o que precisava ser feito pelo outro. Não é fazer o que o outro quer, não é fazer o que o outro manda, não é fazer o que o outro determina, não. É fazer o que precisa ser feito pelo outro. A gente não estava disposto a fazer isso. E aí também não é bom. Então, nem para um lado e nem para o outro. O ideal é sempre o equilíbrio, gente, na vida. Sempre o meio termo. Na vida. Sempre. Como ela está falando de egocentrismo, é importante você saber que quando eu descobri que eu era cristão já, e falei, não pode separar. Não existe separação. Aí eu pensei, então, se existe uma saída é a morte. Porque eu lembro muito bem do pastor dizer até que a morte nos separe. Bom, se morrendo resolve, eu não era egocêntrico. Eu pensei que ela morra. Eu vou orar pra ela morrer. Bem cristão. Entendeu? Tudo dentro da palavra. Vou orar. O ser humano não vale nada. Não. E mais do que isso, irmãos, eu já sabia com quem eu iria casar se ela morresse. Aliás, é o seguinte, quero falar um outro detalhe aqui. A maioria das separações já tem uma alavanca do outro lado puxando para a separação. Ou seja, se o seu cônjuge está determinado a se separar e não quer conversa, não quer aconselhamento e já sabe, já está decidido e tal, quando está muito decidido, existe 95% de chance já de ter uma outra peça do outro lado. Por isso, querido, se liga aí, meu irmão. Eu sou crente, mas eu costumo dizer que eu não sou bobo. Então, quando vem alguém com o meu lado e fala, ai, pastor, estou decidido, já no meu coração, já não tem mais aquela química. Que química? Isso não existe, rapaz. Amor é decisão. Então, eu simplesmente falo assim, pergunto muito sinceramente, você já tem outra pessoa? Não, não tenho. Tá bom, você pode enganar todos, mas eu vou dizer para vocês que até hoje eu errei uma. Então, quando tá muito determinado, se liga, porque já tem uma alavanca do outro lado. Não tô desanimando você, não. Tô sendo realista, porque as pessoas decidem por uma separação bem decidida, quando na maioria, não estou dizendo que são todos os casos, existe algum terceiro no relacionamento. E quando existe um terceiro, é horrível, é terrível, é avassalador. Graças a Deus nós não tivemos esse problema. Falta de amor. O amor é o principal fator em tudo isso, pois se eu me amo, eu vou cumprir esse versículo. Olha Preste só. Preste atenção. Antes de fazer uma pergunta, eu quero que você pense. Você ama seu cônjuge? Legal. Pensou? Responda para você o porquê. Pause o vídeo e responda para você. Por que você ama ele? Como é que você prova isso? Escreve. Pause o vídeo. Responda. E agora você ouça, agora que você já despausou, ouça o que é o amor conforme a Bíblia. O amor verdadeiro, não é o amor que você pensa. Eu falo assim, eu amo, legal. Por que você ama? Então, o amor é. Lê. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Quem ama é paciente. Você é paciente? E bondoso. Você tem sido bom? Quem ama não é ciumento. Você tem ciúmes? Nem orgulhoso. Tem tido orgulho? Nem vaidoso. Tem vaidade aí? Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Marido, não acredito que eu tô ouvindo isso da sua esposa. Não fique irritado, nem guarda mágoa. Meu Deus, parece que tá falando de você, né? E você disse que amava. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé. Com fé.
esperança esperança e paciência. paciência. E dos 3. E é isso que tá escrito E até dos agora. 3, o maior de tudo é o amor. Porque quem ama é paciente. Se você tem sido paciente, você tem sido todos esses itens, você tem amado de verdade. Mas se você não tem, nós precisamos aprender. E foi isso que nós precisamos aprender, queridos. Porque nós não tivemos, de forma alguma, essa base antes de ir para o casamento. Aprendemos assim, no tapa mesmo, na briga. E era no tudo ou nada. Era no vamos ver o que vai acontecer. E você vê que Jesus deu até um tapa nela, ficou mais bonitinha. Era feia, magrela, chupada, cabelinho vermelho, meio regagada. Aí foi indo, né? Olha aí o que deu. Agora tá gorda, que é uma beleza. A sociedade tem uma visão muito distorcida do que realmente significa amar. Pare e reflita se você realmente tem amado seu cônjuge. E lembre-se, amor não é sentimento, é decisão. Outra coisa muito importante, não acaba a química, não acaba o amor. Por que não? Porque você decide amar, você decide. Você decide. Quando você decide isso, você começa a agir como e as coisas começam a acontecer. E o respeito, o carinho vai se conquistando. Como funciona isso na prática, né? Ai, como assim eu decido amar? Então, da mesma forma que você decide perdoar, você decide amar. Porque assim, você não é todo dia que você vai acordar amando a pessoa que foi grossa com você no dia anterior, que tá com a cara tudo amassada ali do seu lado, que fez barulho e acordou você antes da hora. Ou seja, tô dando sinais aí, situações de coisas, exemplos que irritam muitas vezes o cônjuge. Então, são coisas que vão desgastando e que quando você não tem em mente que separação não existe, você vai colocando tudo na balança e é óbvio que vai pesar para o extermínio dessa situação. Acontece que eu não sei quantos relacionamentos você já teve, mas não existe relacionamento perfeito, não existe príncipe encantado, não existe a pessoa que vai tratar você bem o resto da vida e nunca vai ter nenhum conflito, não existe isso. Existe os dois decidirem fazer o que é certo e amar o outro, né? Todos os dias. Você tem que decidir todos os dias amar o outro. Não é, eu decidi no dia do casamento, agora acabou o pozinho. Não tem isso. Entendeu? Acabou a mágica. E as pessoas se iludem, às vezes, com um terceiro ou com alguma situação, ou que terminando é a solução. Ou fica com uma vida imaginária, muitas vezes fica olhando para casais que aparentemente se dão muito bem. O se dar muito bem é muito... É saber lidar com os conflitos. Não, né? E outra, é uma construção e dá muito trabalho para você ter um casamento bom. Dá muito trabalho. Eu tive muito trabalho, gente. Vocês não têm noção o quanto trabalho eu tive. Dá muito trabalho. Mulher. Ela é muito difícil de lidar. Sou mesmo. Mas eu suei a camisa, suei, arranquei bastante cabelo e hoje eu estou aqui com um casamento maravilhoso. Você também pode ter um, hein? É você se esforçar, é você investir e vamos lá, abençoar. Como nós estamos na metade ainda, né, dessa matéria, vamos dizer assim. Conflito não é fácil. E o assunto é muito rico, muito interessante e demanda bastante explicação. Nós vamos fazer mais um vídeo que vai ter como tema as chaves para solucionar os conflitos. Mas ainda tem vídeo, calma aí, gente, não acabou não, ele quer falar um pouquinho mais. Bom, como nós vamos dividir em dois, eu queria aproveitar esse momento para dizer para você que talvez esteja passando um momento difícil no seu casamento, ou você esteja meio desanimado, ou até mesmo achando que não existia uma solução. Eu vou dizer para você que não existe não ter solução. Não existe problemas que não exista uma solução. A pergunta é, o quanto você está comprometido ou comprometida para solucionar isso? Então, você precisa responder para si isto e ir atrás de soluções, pessoas capacitadas
para te ajudar. E eu tenho certeza que perto da sua casa existem pessoas, pastores, pastoras, igrejas, que tenham capacidade para isso. Eu não sei qual é o seu tipo de problema. Estou dizendo igrejas pensando do lado espiritual. Mas quem sabe é algo psicológico, quem sabe é algum problema físico, não sei. Você precisa correr atrás. Mas é importante você entender. Enquanto tiver na sua cabeça que existe separação, que separação é possível e que se não der certo você vai terminar com tudo isso, você não vai encontrar saída para esta causa. Você precisa fechar essa porta e falar, bom, agora estamos nós dois aqui, não tem mais saída. Ou eu resolvo com ela, ou eu resolvo com ela. A hora que você pensar assim, com certeza você irá você vai achar a solução para o seu problema. E nós, caso você seja da nossa cidade ou próximo, mande aí um comentário, mande um comunicado para nós que nós poderemos talvez te auxiliar. Tenho certeza, não tenho dúvida disso, que o nosso casamento foi restaurado por uma grande obra que Deus tem. Sim. E nós temos contribuído com muitos casais e iremos contribuir sempre, porque o nosso casamento é um grande exemplo que Deus fez e não que nós fizemos. Amém? Quero agradecer você. Tem a parte 2 desse vídeo, vai ser muito mais legal que a primeira. Eu vou contar experiências que nós tivemos, ao qual eu sempre estava certo, ela sempre estava errada. Ai, meu Deus do céu. Claro que não. Sempre metade de cada um. Mas nós iremos contar. Segue a gente aí, dá um like e não deixe de assistir o próximo. Um abraço para vocês. E aproveitando, já que nós vamos ter um outro vídeo, se vocês tiverem perguntas e quiserem deixar aqui abaixo, eu anoto as perguntas e na gravação do próximo vídeo, né? Nós não vamos gravar hoje, na gravação do próximo vídeo, a gente responde as perguntas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, manda aí para todos os seus amigos casais, tanto cristãos quanto não cristãos. Se você acha que você vai ajudar de alguma forma, que a gente vai ajudar de alguma forma, faz isso por nós, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito. Aperte o sininho aí para ele te avisar quando tem vídeo novo. E é isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.